Ô Caião, Cristo nos ordena irmos nos reconciliar com o irmão, enquanto estamos com ele no caminho, e adverte que se eu não fizer, vai congelar a graça e não aceitará a minha adoração. Sim, está escrito aqui em Mateus, no capítulo 5, qual é a dúvida? Movido por esse ensinamento, eu escrevi para algumas pessoas que eu chateei ao longo da minha vida, com minhas atitudes e palavras. Foi muito bom falar com essas pessoas, admitir os meus erros, reconhecer as minhas ações, que elas foram chatas, e afastar essas pessoas de mim. Eu fui feliz, pois elas me perdoaram. Amém. Durante a conversa, refleti meus atos, lembrei-me das qualidades delas, das qualidades delas, e senti vontade de abraçá-las. E lamentei meu comportamento, mas eu fiquei feliz por ter pedido perdão. Achei que ia ficar bem e tudo, mas um pensamento começou a me incomodar. A motivação para eu procurar essas pessoas a princípio foi o temor de Jesus não aceitar minha adoração e a condenação eterna por falta de graça. A minha pergunta é, a motivação que eu usei anula minha atitude? Não, Se sim, filho, precisarei procurá-las novamente? E quando Jesus falou isso, Jesus estava dando um cacete na hipocrisia. Se tu fores ao altar levar a tua oferta, e no altar tu te lembrares que ofendeste o teu irmão e teu irmão tem algo contra ti, deixa no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. O que Jesus estava dizendo é, a ordem não é primeiro o templo, nem culto, nem nada disso. Essas coisas não têm nenhum valor se você não viver em amor. O verdadeiro culto é relacionalidade, o verdadeiro culto é perdão, é graça, é inclusão, é orar o bem, é abençoar até quem me maldiz, até quem me odeia. O verdadeiro culto é assim, alcança quem me odeia, quanto mais aquele a quem eu ofendi. Então Jesus está levando você para a vida. O verdadeiro culto é na vida. Deixa aqui, vai fazer isso, porque isso é prioridade. É o que ele ensina em Lucas 10, lá na história do chamado bom samaritano, quando o religioso sacerdote passa por cima do corpo, se desvia, não quer nem ver, porque ele tem pressa lá para as tarefas sacerdotais dele. O levita, que era um auxiliar, que era um sacristão do sacerdote, vê o sacerdote se desviar, faz um caminho distante daquele que está caído, abandonado. É o samaritano que não tinha templo, que era um herege, que não subia para Jerusalém, que não entrava no templo de Jerusalém, que era considerado um pária pelo sacerdote, pelo levita, pelos religiosos de Israel. Ele, Jesus diz, foi o único que prestou culto ali. Ele viu o ser humano, e se tu vires o teu irmão, como João diz, em estado de necessidade, tu podes ajudá-lo, ajuda-o. Do contrário, como pode permanecer em ti o amor de Deus? Então, não fiquem lendo letras, leiam sentidos, leiam significados. Naquele texto de Mateus 5, ele prossegue para Mateus 6. Que é Jesus falando da esmola, para você não fazer da esmola um show de piedade, de generosidade, da oração, para você não fazer da oração com chofar, chamando atenção em praça pública, glória, e todo mundo te vendo e te louvando. Não. E a esmola, a oferta, que a direita não sabe o que fez a esquerda. Jesus está dizendo, olha, o culto acontece no coração, nos ambientes recônditos. Entra no teu quarto, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Tudo isso aqui é um aparato secundário. Para Deus o que vale é o que acontece nos ambientes íntimos do ser, nas decisões e nas consciências tomadas, nos arrependimentos conquistados, nas mudanças de mente, nas metanoias salvadoras da nossa existência. Agora, essa coisa de botar inferno em tudo, e porque se eu não fizer isso eu vou para o inferno, eu fiz isso motivado pelo fato de que eu podia ir para o inferno, é que você é um menino infantil.
Mas você, quando entender o Evangelho, vai logo entender que essas coisas acontecem para a gente se salvar do inferno disso em nós. O inferno não é um lugar fora de ti, meu irmão. O inferno é um lugar em ti. E a gente faz isso para se desinfernizar e para o coração não ficar tomado pelas insensibilizações do inferno, na medida em que a gente se acostuma a transgredir contra os outros, a pisar nos outros e ser assim. E a gente vai ficando com a consciência cauterizada. Ou seja, o indivíduo é tão inferno nele que ele se dessensibilizou para perceber o significado do próprio inferno em si mesmo. Esse é o pior inferno. Vamos lá, Braulio. Uma frase dele emblemática. A minha motivação foi o temor de Jesus não aceitar a minha adoração e a condenação eterna por falta de graça. Isso aí só cresce no Evangelho, meu filho, que você vai ver, vai entender o que eu estou dizendo. O que eu falei agora eu não sei nem se você já compreendeu. E é difícil, quando o indivíduo é religioso, apenas religioso, mas não entendeu a lógica do Evangelho, seus princípios, é aquilo que Jesus disse: por que não entendeis a minha linguagem? Se eu estou falando aramaico, vocês sabem aramaico, eu estou falando tudo corrente. Todo mundo sabe. Por que vocês não me entendem? Jesus pergunta isso lá em João, no Evangelho de João. Por que não compreendeis a minha linguagem? Aí ele responde: é porque o diabo cegou os vossos corações. Com tanta religião, somos filhos de Abraão, Abraão é nosso pai, Deus é nosso pai, nosso gene é consagrado, isso e aquilo. Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo, que cegou o entendimento de vocês. É por isso que vocês não entendem nem a minha linguagem. Até o que eu falo não é captado. Aí vem alguém de fora que não tem nada de religião na cabeça, me ouve e diz: meu Deus, por que eu não estou ouvindo isso desde que eu nasci? É verdade, é verdade. Não compreendem, tem um véu. Então, enquanto o véu não sair, você não vai me compreender. Se você está começando a me compreender, é porque o véu está saindo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.